Jesus caminha por cima das águas. Mateus capítulo de número 14. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão que lhe acompanhava. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar e clamar ao Pai. E chegada já a tarde, estava só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo e pavor. Jesus, porém, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, tenha ânimo. Respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou também sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, frio, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! Senhor, socorra-me! Senhor, ajuda-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sobe aos céus do Brasil, da Europa, da Ásia, da África, da Oceania e das Américas, mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, o nome, uma revelação. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês logo podem responder comigo, olhando para o céu e dizendo: para sempre seja louvado. O programa que está chegando em seu receptor, em seu rádio, em seu celular, em seu notebook, em seu aparelho de televisão, é o Bom Dia Espírito Santo. É o Café com Jesus, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Show da Bênção, é a Voz da Profecia. É da Bahia para todo o Brasil. Deus abençoe o Wilton, que já está conosco, Diego Fulamento, Soraya Rodrigues, sejam todos bem-vindos, porque hoje é quarta-feira chegou, e quando a quarta-feira chega, os demônios caem por terra, porque é dia profético, é dia da distribuição do santo óleo, é dia da cirurgia divina, é dia da operação de maravilhas, é dia de amarrar o valente, é dia de abater o gigante, é dia de ver o deserto florescendo. Porque eu tenho comigo hoje mais de 8.000 pessoas em jejum e em oração, dando-nos a cobertura espiritual para que o nosso trabalho seja fiel, verdadeiro e tenha
o selo do Espírito, porque se não tiver o selo do Espírito, não tem frutos. Hilton Lima já chegou para estar conosco, para sempre seja louvado o nosso Deus Todo-Poderoso. Hilton está dizendo, Diogo Furlamento também já está conosco, pode ir compartilhando, porque iremos falar hoje sobre Jesus caminhando sobre as águas. As águas podem ser rio, as águas podem ser mares, as águas podem ser multidões. Ele sempre caminha sobre as águas, o deserto, as montanhas, os vales. Ele sempre está caminhando, porque ninguém para, ninguém barra. Ele é onipotente. Deus abençoe o povo da Europa que já está conosco, da África também, das Américas. Deus abençoe todo o povo da grande região da Guatemala que está conosco. Deus abençoe meu querido Panamá também, muita gente no Panamá nos acompanhando. Muitas pessoas também na Turquia, no Egito, lá em Cairo, nos acompanhando. Em Israel também. Eu já recebi telefonemas de pessoas em Israel dizendo, missionário, aqui também nós lhe acompanhamos e amamos o jeito que o Senhor prega. Amém. Tem uns que não gostam, não é? Como ontem mesmo, ontem, alguém me ligou dizendo, missionário Daniel de Oliveira, esta mensagem que o Senhor pregou sobre o inferno não leva ninguém para a igreja. Eu sei, mas leva para o céu. Ontem eu preguei aqui sobre o inferno, a parábola do rico e do Lázaro. E alguém me ligou do sul do Brasil dizendo, missionário Daniel, esta mensagem não leva ninguém para a igreja, eu sei, mas leva para o céu, porque as pessoas se antenam, levam um choque, leva um sopro, uma cornetada do Espírito e melhora o seu relacionamento com Deus. Porque o inferno não é mitologia. O inferno não é romanismo, o inferno não é egípcio, o inferno não é grego, o inferno é real. 15 textos da Bíblia me informa a chave bíblica que existe inferno. Deus criou o inferno para castigar Lucifer e a sua galera, toda a sua turma. Os maus irão para o inferno, sim, e passarão lá a eternidade, aonde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. O inferno fica para baixo, e lá no inferno ainda tem o subsolo, misericórdia. A Bíblia diz que Jesus foi lá e desceu os lugares mais baixos do inferno e pregou para os espíritos em cadeia, em prisão. O inferno tem até subsolo. O lago de fogo e enxofre é um negócio organizado, Deus organizou para castigar o diabo e toda a sua galera. Então, uma mensagem como aquela de ontem não leva ninguém para a igreja, eu sei disso, eu sou um evangelista nato, mas leva para o céu. E o negócio aqui é conduzir almas para o céu, no arrebatamento ou antes do arrebatamento, quando a pessoa for chamado pela trombeta de Deus. Aquele programa de ontem, eu quero pedir a vocês, compartilhe, viu? Ali tem uma mensagem que o diabo não gosta. Por que o diabo não gosta, missionário? Porque é a casa eterna dele. A casa eterna do diabo não é no corpo de ninguém. Repito,
para que você grave em seu consciente. A casa eterna do diabo não é no corpo de ninguém, nem no salão de beleza, nem no trio elétrico, nem nos presídios. A casa eterna do diabo é no lago de fogo e enxofre, com toda a sua turma. Então, ele não gosta que pastores preguem sobre a casa dele no futuro, porque aí ele se arrepia, se treme, se borra de medo, porque ele sabe que para ele não tem perdão e a sentença já foi decretada por Jeová, lago de fogo e enxofre. Purgatório não existe. É uma mitologia da Igreja Romana, dos papas. Não existe purgatório. E nem existe reencarnação. É doutrina de Allan Kardec. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo final. E não é um juízo que compra sentenças, não é um juízo bandido, não é um juízo corrupto ou corruptor, é o justo juiz. Por isto que haverá o julgamento do trono branco, o último julgamento de todos os julgamentos. E ai daquele que passar pela segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, aonde os rebeldes serão lançados no lago de fogo e enxofre, e de lá nunca mais sairá. Por isso que eu falo e pergunto, aonde você passará a eternidade? Hein? Medite, a lei está aqui. Moisés, que são as leis, e os profetas estão na terra, profetizando. E a lei estabelecida por Deus. Então a decisão é de cada um. Ladainha, missa por quem já morreu, flores, frutos, como dão os japoneses, os chineses também, velas, rezas, novena, trezena, jejum, oração por quem já morreu. Não sobe diante do trono de Deus, fica por aí mesmo, porque a salvação é individual, é em vida. Tem que aceitar Jesus, obedecer às leis, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participar da Santa Ceia e ter uma vida exemplar no mundo cristão, no mundo familiar, no mundo social. Fora disso, é anátema. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele quer a salvação, busque a salvação, procure a salvação, renuncie às coisas malignas para ter a salvação. Não quer Jesus, não quer Deus, sua morada será no lago de fogo e enxofre. Aquela parábola que Jesus falou do rico e do Lázaro revela tantas coisas profundas para o homem que tem profundidade espiritual. Inferno não é mitologia, não é da cabeça de padre ou de pastor ou de reverendo ou de bispos. Não. É a Bíblia. 15 passagens bíblicas fala da realidade do inferno. Então o inferno existe. É um lago de fogo e enxofre. Enquanto os salvos estiverem no céu, passeando nas ruas de ouro, os rebeldes e desobedientes, avarentos e carnais, profanos, adúlteros, idólatras e beberrões e tímidos estarão do outro lado. E há um abismo entre o céu e o inferno. Quem está no céu estará para sempre. Quem estiver no inferno também estará para sempre. Pastores me ligaram ontem, dizendo: missionário Daniel,
Esta mensagem que o Senhor pregou não leva ninguém para a igreja, mas leva para o céu. Eu sou um pregador, língua de fogo. Eu tenho um compromisso. Deus me fez evangelista para o Brasil e hoje também evangelista para as nações através desta rede internacional. E quando o Espírito revela, é porque ele quer falar com alguém. Arrepende, volta atrás, busque a Deus, peça perdão. Eu peço a todos vocês, viu, Anderson Rocha, Maria Luísa, compartilhe aquele programa de ontem, porque a mensagem de ontem impactou todo o Brasil. Parece que os pregadores hoje não pregam mais a realidade da eternidade. Prega, pregador. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Viu, Cláudia? Rogério, você ouviu o programa de ontem, Rogério? O homem é formado de corpo, alma e espírito. O corpo vai para a sepultura. As emoções acabam. E o espírito volta para Deus. E irá para o lugar determinado por Deus. Com a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Aonde ele estiver na eternidade, ele saberá por que está ali. A visão não será tirada. O olfato também não. O paladar também não. A audição também não. Jesus ressuscitado comeu pão e peixe. A Santa Ceia nós teremos e participaremos e sentiremos o sabor do cálice oferecido por Jesus nas bodas do Cordeiro. Então, levante sua cabeça. Levante a sua cabeça. Deus me colocou aqui e Deus te colocou aí para você melhorar cada dia. Santão ninguém é, enquanto estivermos na matéria e neste mundo. Porque viemos de um material frágil, fraco, pó da terra. Santão ninguém é, mas a gente está esforçando, renunciando, convertendo os maus caminhos cada dia, nascendo da água pela palavra, nascendo do Espírito de Deus, renascendo e reconstruindo, para termos o direito à árvore da vida. O programa de ontem, compartilhe. Por favor, leve Jesus através da minha voz. Estamos cobrindo todo o Brasil, Europa, Ásia, África. Ontem eu tinha pessoas de vários países nos acompanhando. E a minha missão aqui é uma só missão: levar Jesus, levar a ressurreição, levar a salvação, levar a cura divina, levar a libertação do corpo, da mente, da alma. Esta é a missão que ele me deu, que está em Mateus, capítulo de número 10. Tá bem? Este é o Congresso Línguas de Fogo. Bom dia, Espírito Santo. É também o Café com Jesus. O café esfriou. Eita, cafezinho frio, mas abençoado, porque é com Jesus. Rogério está dizendo verdade. Cura, liberta, transforma. Dá paz ao homem se converter. O corpo volta ao pó. O espírito pertence a Deus. Mas a alma, este sim, prestará conta de tudo. Josefa Santos também manda ali a mensagem, amém. Gildete, Aelso Costa já está conosco, nosso diretor-geral, o homem que comanda a Cruzeiro da Bahia para todo o Brasil.
Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia.com.br. Estamos pela Cultura da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Rede Dias Dávila. Estamos também pela ID em Sinai. Ainda estamos pela rádio online Nossa Mesma Voz da Bênção, porque pela Voz da Bênção, de hora em hora, o missionário ora. Quero pedir à secretária, pela fé Soraya, veja aí para mim se a rádio A Voz da Bênção está me retransmitindo, porque nós temos lá o diretor, e aquele diretor às vezes dorme mais do que a cama, né? É o Gilcimar. Então veja aí para mim. Estamos também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. De hora em hora o missionário ora, pela rádio A Voz da Bênção. Está no ar a Voz da Bênção ou não está? Vou verificar. 5h28. Programa é o Show da Bênção. Bom dia, Espírito Santo. Mande para mim uma mensagem para este celular agorinha. Mande a mensagem tintim por tintim. O que é tintim por tintim, missionário? Nos mínimos detalhes. O número da casa, o seu sobrenome e o que você quer. Qual é o foco do seu pedido a Deus? Tintim por tintim. Como dizia João Fagundes de Oliveira, meu pai amado. Mande a mensagem, o telefone é 99-711-7881. Repito, 99-711-7881. A Voz da Bênção está ao vivo, amém. Meu amigo pastor Itamar Nascimento, o homem forte de São Vicente. Deus abençoe Itamar, Deus abençoe sua bela esposa, nossa querida igreja em São Vicente, Praia Grande, toda a querida Baixada Santista. Deus os abençoe, aumente o volume do rádio, porque estamos cobrindo todo o Brasil. Mande a mensagem agora, 99-711-7881. Coloca aí agora o copo com água, porque hoje é dia da cura do corpo, da alma, da mente. Cura divina, cura divina. O divino é o Espírito Santo. O divino são as coisas espirituais. Apresenta a Deus a garrafinha com água, o copo com água. Coloca aí aquela caneta que você vai assinar o novo contrato trabalhista. Eita, a bênção chegou. A bênção chegou. Apresenta a Deus a caneta que você vai assinar o contrato trabalhista, a escritura da casa, a nova compra do grande terreno, do iate, do helicóptero, do avião, também da fazenda, da chácara, do sítio, do AP novo, apartamento novo, com 3 suítes lindas. Pega a caneta, apresenta a Deus. Quando você assinar, o carimbo do Senhor já estará lá. O concurso público, apresenta a Deus a caneta preta, a caneta vermelha, que você vai levar para o concurso. Põe aí um pouquinho do óleo, a escova de cabelo, para que Jesus cure você desta enxaqueca, deste esquecimento, amnésia, desta loucura, depressão bipolar, desta queda de cabelo, deste AVC. Apresente a Deus a escova de cabelo, escova abençoada, pente abençoado. Eu tenho um pente aqui abençoado, que me acompanha já há mais de 10 anos. Eita, pentinho ungido, deixa eu pegar ele aqui no bolso. Aqui, ó, este pente expulsa demônio, viu? A roupa de Jesus expulsava demônios. A sombra de Pedro curava enfermos. Tudo nosso é para a glória de Deus. Se eu falo que este pente, se eu colocar na cabeça do endemoniado, o demônio vai embora.
Tem pessoas que pensam que é brincadeira. Não. Deus usa as coisas que Ele nos dá para a glória do seu nome. É assim que eu creio, né? Põe aí também o seu pedido de oração, caixas com medicamentos, carteiras, objetos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Estamos no ar para todos os continentes. Pessoas ontem ligaram pedindo socorro e pedindo ânimo. A bênção do socorro e a bênção do ânimo. Alexandra Rocha, Alice Tavares, pedindo ânimo e socorro. Olha quem já chegou para estar conosco. Amanda Andrade. Ouça o programa de ontem, viu, Amanda? Viu, Jaque Azevedo? Amém. O Senhor foi uma bênção, o Senhor conosco ontem. Verdade. Ontem eu estava em Mussurunga, pregando na Casa da Bênção com a minha amiga pastora Laide Teles, eu e pastor Almir. Pregamos sobre Isaías capítulo 54. A igreja foi abençoada e o obreiro está confirmando ali. Pastor Jaime Barbosa também já chegou para estar conosco. Ana e José Fonseca pedindo aqui a oração. Deus abençoe meu amigo José Fonseca, aí em Nazaré das Farinhas. Antônia Maia, Antônio Nogueira pedindo socorro e ânimo. Bárbara Leal, Cremilda Almeida, Cíntia Maria, Edivaldina Paim, Eliene Pereira, Eliomar e família, Elza Marques, Erondina Almeida, Frávia e família, Joanita Silva, José Paulo Filho pedindo socorro e ânimo, Josi Bispo, já ouvi falar nesse nome, Jussara Barbosa pedindo ânimo e socorro, Leda Maria Coelho, Leonardo Almeida, Lúcia de Jesus, Manuel Noelson, Maria de Lourdes, Maria Pureza, 5h35 da manhã, Nélia Alves Rizuti, pedindo socorro e ânimo, Paulo Davi, Rafael Souza, Roberto Carlos Braga, Rosana Nascimento, Rosileide Nascimento, Sandra Maria Nogueira, Tânia Rodrigues, Tatiana Brito, Viviane Santana, Yuri e Ivete Pitanga. A inspiração vem na alma e no coração e se transforma nas verdades que liberta. Deus ainda tem profetas da verdade, prega pregador. Anderson Rocha também já chegou para estar conosco. Dalva Rodrigues, Antônio César Santos Barbosa, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, Américas e Brasil conhece, porque é revelação de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Luciene Oliveira, bom dia, bispo. Shalom, shalom. Dalva Rodrigues, sejam todos bem-vindos. Meu abraço ao povo de Belo Horizonte. Ligados conosco, Betim, Sabará, Sete Lagoas. Deus abençoe Sete Lagoas. Deus abençoe todo o povo da minha querida Três Pontas. Campos Gerais, Campo do Meio, Varginha, Perdões, Machado, Boa Esperança, Cambuquira, Caxambu, Cambuquira, Caxambu, Baipendi, Deus abençoe Minha Bela, Itajubá, Pouso Alegre, Deus abençoe Poços de Caldas, Deus abençoe, onde temos uma grande igreja. A nossa pastora Regina de Poços de Caldas nunca mais comunicou comigo, mas ela
Deus abençoe todo o povo da minha querida Pirapora, Curvelo, Corinto, meu belo Montes Claros. Deus abençoe Distrito Federal, minha querida cidade de Goiânia, terra que mana leite e mel. O Brasil acorda pela manhã para dizer, como eu digo e repito, bom dia, Espírito Santo. Vamos louvar a Deus, vamos cantar, porque esta obra não é do homem, ela é santa, e o santo vence o profano, a direita de Deus vence a esquerda do cão. Canta e encanta, Raquel. Deus abençoe Antônio César. Só podia ser do Espírito. O Espírito testifica. Como fogo abrasador, abrasa, Senhor. Abrasa o coração da Eliene, da Luciene, do Antônio. Glória a Jesus. Flora, Deus te abençoe, Flora. É obra santa. Deus abençoe Zumora. Você precisa ouvir o programa de ontem, viu, Zumora? E obedeça. A obediência quebra maldição. A desobediência gera maldição. O programa de ontem fala de um assunto que os pregadores não falam mais, porque eles têm medo da morada eterna. Misericórdia. A pregação de ontem foi sobre o inferno. Misericórdia. Um abraço ao povo turco, Turquia. Amém. Estamos orando pela Turquia, pela Líbia, pelos Emirados Árabes. Estamos orando por todo o Oriente, por todo o Ocidente também. A missão que Deus me deu é uma missão sobrenatural. Me ajude em oração para que eu permaneça em oração. Cubra-me com as orações de vocês. E me anime a estar aqui, viu? Como missionário. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, para me manter esta internacional rede. Está pensando que é brincadeira? A bênção de Deus é de graça, mas nós temos compromisso. E se nós não cumprir os compromissos, eu paro de pregar para o mundo todo. Porque as redes, nós temos compromisso com a Rádio A Voz da Bênção, a Rádio Cruzeiro e outros compromissos ligados à internacional comunicação. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, uma bênção. Aquela mensagem de ontem, nós arrebentamos com o diabo. Se eu passar um mês sem pregar, a mensagem de ontem gerará milhões de frutos, de conversão, de arrependimento e de lágrimas. Por isso que eu falo com vocês, me ajudem a estar aqui. Vindo à catedral, vindo à sede, traga uma oferta, um voto, um dízimo. Ou mande através do Pix.
A Soraya já está colocando ali. Ali é águia. Ao número do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira. Por que em seu nome, missionário? Porque chega mais fácil em minha mão. E eu pago compromissos todos os dias desta comunicação espiritual. Não importa se é R$5, R$10, R$20, R$50, R$1, R$100, mil. Mês passado alguém mandou uma oferta de R$1.000. Deus abençoe. Ou 10 mil, ou 1 milhão. Apresenta a Deus seu Isaac, sua semente, seu propósito, seu voto. Negocie com Deus. Ana negociou. Se o Senhor me der um filho, eu te darei. Às vezes você coloca a semente em lama, em cacimba, em pregadores vaidosos, gananciosos, endemoniados no altar. Saiba onde pôr a sua semente, para que você receba 100 vezes mais. Nesta geração incrédula e perversa, nessas dificuldades espirituais que está sobre a terra, faça alguma coisa. Olha ali, alguém mandando um pix de R$10. Deus abençoe. Deus prospere as vossas vidas. Tá bem? Dia 7 agora de abril, preste atenção no que eu vou falar. 7 de abril é o meu aniversário. 69 anos. Ainda estou aqui pregando, fazendo a obra com amor, por amor, e Deus me ajudando. 69 anos. E eu vou pedir a vocês, mande uma oferta de R$69. O aniversário é meu, o presente é para mim, mas eu irei colocar todo ele na rede internacional de evangelização. Uma vez, quando eu estava construindo a catedral aqui em Salvador, quem é da Bahia sabe, eu pedi um presente, 2 sacos de cimento para a obra de Deus. Sabe quantos sacos de cimento eu recebi? Quase 4.000 sacos de cimento. Eu ganhei tanto cimento que eu tive que mandar 2 caminhões fechados de cimento lá para a congregação que estava construindo na boca do rio do pastor Libni Fontes. O aniversário é meu, mas o presente é para a obra de Deus. No mês que vem, ou pode ser até neste início de fim de mês agora, uma oferta de R$69 pela minha vida dedicada ao Evangelho em todo o Brasil. Entendeu o pedido? Deixa Deus te usar. O que é R$69? Vou mandar este presente para o missionário Daniel de Oliveira. Só que eu transfiro ele para evangelização. A minha vida é esta vida. Corpo, alma e espírito. E tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor. Mês que vem, 7 de abril, 69 anos. Você vai mandar uma oferta de R$69 para me transformar em folhetos, em comunicação pelo rádio. Vocês já imaginaram se eu receber 1.000 ofertas de R$69? Quanto vai dar? Você que é bom em matemática, faça aí a conta para mim. Vai dar uma bênção. Quem é bom em matemática... 69 mil. Pois é. Deus vai mover gente em todo o Brasil para mandar este presente, que é um presente que eu vou transferir para a obra de evangelização. Tá bem? Tá entendendo, Flora? Amanda? Ah, missionário, eu já vou mandar o meu presente. Mande! Amanda, Soraya estão colocando ali o número do Pix. É assim mesmo.
porque quem patrocina a obra de Deus não é o prefeito nem o governador. Quem patrocina a obra de Deus é quem ama a obra de Deus como eu amo. 5h48. Dai e ser-vos-á dado. Quem der um copo de água a um dos meus pequeninos, receberá galardão. Eita! E quem der mandar uma oferta de 69, hein? Vai receber muito mais do que galardão, porque cada alma que eu ganhar através deste investimento em missões, cada alma será uma pedra em sua bela coroa. Entender o que eu falei? Eu não falo por mim ou de mim, eu falo pelo Espírito que me revela. 5h49. Abril, nós vamos levantar uma oferta poderosa para manter de pé a internacional rede de comunicação, porque a nossa missão é a sua missão, levar Jesus. Alguém manda aqui para mim uma mensagem dizendo: boa noite, foi ontem à noite, tenham um bom e irreparável descanso. Bom, tive mesmo uma noite de sono, porque ontem estava pregando até 10 da noite, lá na igreja de Mussurunga. Cheguei cansado, corpo cansado, mas o espírito feliz, porque ganhamos almas para Jesus. Família Vaz Edivaldo, pedindo aqui socorro. A paz, eu vou mandar esta oferta de 69. Parabéns, meu bispo. 7 de abril, viu? Se quiser mandar antes ou depois do 7 de abril, pode mandar. 69. E quando eu nasci, meu pai gritou numa porteira lá na roça, em Campo do Meio: meu menininho é homem. Aleluia. Ele só não sabia que seria homem de Deus para ganhar almas para Deus. E quando meu irmão Jair nasceu também, meu pai gritou na porteira. Subiu na porteira de tão alegre, rapaz. Ele já era bem idoso, nós somos filhos do segundo casamento. E quando Jair, meu irmão, que hoje é o apóstolo, nasceu, papai disse: meu menininho é homem. Depois, minha mãe ficou grávida de mim. E quando eu nasci, pegado por uma parteira, esta parteira era a tia da minha mãe. Ele gritou também: meu menininho é homem. Eita, isto que é uma voz abençoada. E como o senhor sabe disso, missionário Daniel? Porque as minhas irmãs passaram para nós, né? Uma família longa, e elas passaram. Papai gritou: meu menininho é homem, para fazer uma obra para Deus. 5h51. Vamos louvar com Miriam, vamos! Deixa Deus te usar logo para mandar esta oferta. Missionário Daniel, 69 anos. Se você quiser arredondar para 70, amém, mas é 69, viu? Mande esta oferta, este voto, manda, porque eu vou investir na obra que eu amo, obra de Deus. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Canta, Miriam, e encanta, serva. Eita, hoje é hoje. Bonito. E lá vem Deus. O Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. 5h52. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem
chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar. Aleluia! Depois de aberto, atenção, povo da grande região do bairro da Liberdade, Barbalho. Atenção, povo da Peruvais e API. Atenção, povo da Fazenda Grande São Caetano. Atenção, povo de São Caetano. Olha aí, Marcos Sebastião. Deus te abençoe, pastor querido. Amanda Andrade. Deus abençoe, filha. Vila Laura, viu, Amanda? Deus abençoe. Santa Rita, Santo Agostinho, Luiz Anselmo. Atenção, povo lindo da Barroquinha, do Pelourinho, do Taboão. Taboão. Atenção, povo da Vasco da Gama. Muita gente da Vasco da Gama tem retornado à catedral, amém. Vale do Ogunjá, Vale do Bonocô. Atenção, povo do Garcia, da grande região também das Cajazeiras, Mussurunga, Itapuã, Patamares, Piatã, Cajazeiras. Atenção, povo da Estrada do Coco, Leparque, Alphaville, Tocaia. Atenção, povo da Garibaldi também, não posso esquecer da Garibaldi, Boca do Rio, Estiepe, Pernambués, Tancredo Neves. Atenção, povo do comércio, da suburbana, da grande região, da Cidade Baixa. Atenção, povo das Cajazeiras. Atenção, povo querido, amado, do centro da cidade, Saúde, da grande região do Tororó, do Garcia, da Avenida 7, da Carlos Gomes, da Princesa Isabel, da Barra, da Pitu, Bondina, Iguatemi, Loteamento Aquários, Piatã, Patamares, Pituaçu, porque hoje é o grande dia e eu ainda tenho para entregar na catedral hoje o sabão do lavadeiro. Tá bem? Estaremos entregando também o santo óleo para você ungir o número da placa da sua casa, o número de sua casa, como os hebreus fizeram lá na terra de Gósen, e o anjo da morte passou longe. Unge a placa da sua casa, para que o espírito do homem mau, a bala perdida, a miséria não venha bater em sua porta, o desemprego, a fome, a vergonha, a nudez. Unge. Venha pegar o santo óleo gratuitamente. Alguém dizia, o missionário vende óleo. Não, eu não sou comerciante do altar. Eu não sou cambista do altar. Eu respeito o altar porque não é meu, é de Deus. Eu não vendo óleo, nunca vendi óleo. O óleo, o azeite de oliveira é comprado com ofertas do povo. São dezenas de litros de óleo que nós compramos e colocamos nos frasquinhos e distribuímos há 44 anos. Eu obedeço o que o Espírito me revelou. Eu não copiei de ninguém. Eu não preciso de copiar. A revelação é para mim nitidamente. Então hoje é a entrega do óleo para você ungir o azeite de oliveira. A você que mora longe, apresenta a Deus aí em uma xícara, em um vidrinho, em um frasquinho, um pouquinho do azeite, para você ungir o número do seu condomínio, de sua casa, de sua loja, de seu salão de beleza. Salão de beleza é um setor muito concorrido e combatido por espíritos da vaidade, por espíritos malignos. Unge a placa do seu salão, da sua loja, para que a maldade não fique ali naquele número.
Ouviu o que eu falei? Deixa Deus te usar para te abençoar também. Eu estarei entregando óleo hoje, ministrando a cirurgia divina. Eu posso ministrar a cirurgia divina, porque veio a mim, há mais de 35 anos, esta revelação, através do meu amigo pastor Braulio Guzmão, quando ministrou sobre mim o ministério profundo da cirurgia divina. Muitos hoje copiam, querem fazer, mas não recebeu o que foi implantado. Hoje é um dia forte na catedral e na sede, e ainda irei distribuir na catedral o sabão dos lavadeiros. Hoje é um dia de cura. Você que está com esta amnésia, com esta depressão, com este AVC estabelecido, e você sabe, com esta pressão alta, hérnia, diabetes, câncer na tireoide, câncer no intestino, no útero, no ovário, nos seios, desânimo na vida, mania de suicídio, perseguição, você que é perseguido, que é perseguida, na mente, na vida normal, no trabalho, em casa, vem estar conosco. Hoje é quarta-feira. Por que o senhor fala com tanta autoridade, missionário Daniel de Oliveira? Falo porque eu não estou sozinho. Eu tenho Jesus comigo. E por detrás, 8.000 pessoas orando por mim e dizendo: o gigante vai cair. Golias vai cair. Israel orava por Davi, e Davi não estava sozinho. Gideão não estava sozinho. Jesus não estava nunca sozinho. Ele tinha o Pai, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a equipe de obreiros dele. Ninguém está sozinho, e eu não estou sozinho. Elias derrotou os profetas de Baal. Elias não estava sozinho. Havia uma comunidade de obreiros orando por Elias. E Daniel de Oliveira não está sozinho. São mais de 8.000 pessoas hoje orando, jejuando e mandando para mim a cobertura espiritual. Só na Bahia, mais de 8.000 pessoas. E em todo o Brasil tem alguém orando por mim. Por isso que eu falo com autoridade. E desenrolamos o rolo, porque a mão de Deus atua através de nossas mãos. Vai ser forte hoje, em forma da Suíça, pastor Genison Souza. Hoje é quarta-feira, 8 da manhã, já são 6 horas da manhã. 2 da tarde, 7 da noite. Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva, 116. Tá bem? Daqui a pouquinho nós estaremos no altar profetizando, porque a voz da profecia está sobre os meus lábios. Pode continuar me mandando mensagens, 99 711 78 81. Edileuza de São Lourenço, pedindo aqui cobertura espiritual. Deus abençoe todo o povo aí na Califórnia, nos acompanhando, em Washington, em Nova York, em São Francisco, de costa a costa, pela rádio A Voz da Bênção. E pela Voz da Bênção, de hora em hora, o missionário ora. Abra sua Bíblia, Bíblia aberta, boca de Deus aberta, falando. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Abra sua Bíblia, Hudson Roque, Marinalva, Ivonice,
Edneide Arruda. Abra sua Bíblia, Edneide. Cadê a sua Bíblia, menina? Menina quer dizer Talita. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima da penteadeira, no criado mudo. Pega a Bíblia lá no porta-luvas do carro, na escrivaninha. Pega a sua Bíblia. Ontem eu preguei sobre o inferno. O programa de ontem está no YouTube. Compartilhe aquele programa de ontem. É um programa assustador, mas que traz a pessoa ao arrependimento através do choque espiritual. Cadê a sua Bíblia, Sidney Santos? Ângela, pega a Bíblia, Ângela. Deixa de moleza. Jesus anda por cima do mar. Jesus está por cima de todas as coisas, porque Ele é Espírito e verdade. Ele é onipotente. A onipotência de Deus, ninguém tem igual, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ângela Bispo de Oliveira, Shalom Adonai, meu querido Bispo Daniel, meu pai na fé, amém. Sandra Sheila de Jesus Aquino, Jacinto está assistindo. Você fala de onde, pastora Sheila? Me diga aí, filha amada. Maria Garcia também já chegou para estar conosco. O tema da mensagem é este tema: Jesus anda por cima do mar. Jesus está sobre todas as coisas, porque Ele é Espírito e verdade. Ele é onipotente. Olha como diz esta mensagem. E logo ordenou Jesus, Ele deu ordem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos, alunos, aprendizes, seguidores, entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Jesus despedia a multidão. Ele atendia a multidão. Ele ministrava a imposição de mãos. Ele ensinou para os apóstolos como ministrar a bênção através da imposição de mãos. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. O primeiro que ministrou a imposição de mãos foi Jesus, o fundador da igreja, o dono da eclésia. E ele despedia a multidão, atendendo um por um. Depois ele sentia cansaço como homem e ia orar, ia descansar. Mas ele dedicava a sua vida 100% às almas, como os pregadores fiéis e verdadeiros dedicam. Tem outros que não, que querem a cadeira de Moisés, mas não querem nem têm o cajado para abrir o mar, ou para fazer o deserto florescer, ou para provocar nuvens de gafanhotos, castigo de Deus. Eu sempre falo isso e repito: muitos querem a cadeira, os benefícios, mas não têm o cajado que mostra os sinais e os prodígios. Jesus, despedido da multidão, subiu ao monte para orar separado, sozinho.
orar e descansar. Como o homem ele precisava descansar. Como Deus e o homem ele precisava orar. E chegada a tarde, ele olha e estava só. A multidão tinha ido para suas casas abençoados. O culto terminou. E Jesus, depois de descansar e de orar, ele desce à praia para ir com os apóstolos no barco deles. Mas havia um vento contrário que levou o barco a distância da praia. Eles esqueceram que Jesus ainda estava orando. Eles tiveram pressa. Você já viu aquelas pessoas que estão na igreja? Quando estava no mundo, pulava carnaval 5 dias. Pulava fogueira de São João. Viajava para romaria e quermesses. Aí quando aceita Jesus, fica olhando no relógio e dizendo: o culto está demorando. O pastor está falando demais. Esquece que a alma precisa saborear o louvor, a palavra que é o pão, para sair dali alimentado. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A casa é de Deus. Nunca saia antes do amém. Vou repetir. Filhos e filhas, ovelhas de Jesus, nunca saia antes do amém, da bênção sacerdotal. Porque senão o inimigo te pega lá na rua. Porque você recebeu a bênção, mas não recebeu na totalidade. Por causa da preocupação material. Assim foram os apóstolos. Esqueceram Jesus, andaram na frente, saíram antes de terminar o culto. É muito triste quando você está pregando e o povo levantando e saindo com suas pastas e bolsas. Quando era do mundo, viajava para romarias, dias e dias. Pulava fogueira, pulava carnaval, ficava na casa da vizinha na fofoca até de madrugada. E aí o culto passa 1 minuto do horário. A pessoa já perde a bênção, porque dá mais atenção ao relógio do que a unção que está fruindo. Os apóstolos esqueceram Jesus. Foram embora com o barco antes da hora. Jesus estava realizando um culto no monte para Deus, oração e descanso. O culto na igreja não é para nós e nem para o pastor e nem para a roupa nova. Não, não. O culto é para Jesus. Porque o homem foi criado e formado para louvar e cultuar a Deus. A Bíblia diz: e despedida a multidão subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde estava ali só. E o barco estava no meio do mar. Olha, terminaram, foram embora antes do culto terminar. E açoitado pelas ondas. Vá sair antes do culto. O vento vai te açoitar. O vento vai soprar. E foi em vão aquele dia que você foi para a igreja e saiu antes do amém.
O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Tem gente que viaja, que vem para festas, eventos, e sai antes do amém. Lá sai antes do amém, para que naquela primeira curva o vento não sopra sobre a Topic, a Kombi, o ônibus. Vá, faça as coisas com amor, porque ele morreu por amor. Porque o vento era contrário. 6:13. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Eles quem? Para os apóstolos que ainda não tinham o Espírito Santo e saíram antes do culto terminar. Quem tem o Espírito Santo, ele não descola do banco da cadeira da igreja até o pastor dizer amém. Quem não tem o Espírito Santo, ele sai antes de terminar, mas lá fora ele pode encontrar o vento contrário. Deus está me usando para te dizer, fique até o fim do culto. Apóstolo Doriel, uma vez, falou para o seu secretário, talvez esse secretário esteja me ouvindo, nós vamos orar aqui, e você vai fazer o que tem que fazer depois da oração. E ele desobedeceu e saiu de fininha, e levou um tiro nas costas, e até hoje está sobre uma cadeira de rodas. O povo de Brasília sabe de quem eu estou falando. Talvez ele esteja me ouvindo, a sua esposa me acompanha. A desobediência gera maldição. Quando a voz profética fala, obedeça, fica até o amém, porque senão o vento contrário está ali para provocar, porque você está sem a cobertura total. Está entendendo, Soraya, Ângela, Marinalva? E Jesus vendo caminhar, mas na quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Fantasma é um bicho. Fantasma é uma coisa sem formação visível. Aquele fantasma por cima do mar. Porque eles viram Jesus como fantasma? Porque eles não ficaram até o fim do culto. Aí a pessoa fala, eu não sei o que aconteceu no fim. Às vezes a sua bênção estava na última palavra. Deus está me usando para falar com muita gente inquieta na igreja. Se aquieta! Senão o vento contrário está ali do lado de fora, atrás do poste, viu? Se aquieta! Saiu para ir à igreja, ao templo, cultuar a Deus, vá até o fim. Porque senão você vai ver Jesus como fantasma. E não como protetor, salvador, libertador. Ah, missionário, esta palavra não é para mim, mas é para alguém, porque ela não volta vazia. Quando Deus me dá a palavra, alguém precisa entrar pela porta da obediência e ficar quieto, quieta, até o amém do culto, porque senão corre perigo do fantasma que está do lado de fora. E Jesus, porém, lhes falou. Aí Jesus entra como misericordioso. Tem bom ânimo.
eles já estavam desanimados. Não ficaram até o fim do culto. Eles já estavam desanimados. Aí Jesus reconheceu e falou: tenha bom ânimo, rapaz. Para de gritalhada, de choradeira. A hora que eles viram aquele fantasma, eles pegaram foice, machado, estrovenga, garrucha, espingarda, arpão, porque eles estavam vendo um fantasma. Queriam se armar com armas físicas. Aí eu dou risada, rapaz. Deus me revela cada coisa que só para mim mesmo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tenha bom ânimo, eu não sou fantasma, eu sou o pregador que estava no monte orando, atendendo o povo, e vocês vieram embora antes do tempo. Agora vocês me veem como um fantasma, mas eu não sou fantasma, eu ainda os amo. Tem bom ânimo. Sou eu, o seu amigo, o seu Salvador. Não temas, sou eu. Está entendendo, Silvana? Chegou agora porque, Silvana? Você é daquelas que vai ao culto e fica olhando no relógio, Silvana? Ou você fica adorando a Deus até o último amém? Se você sai antes do culto, Silvana, Jesus é um fantasma na sua mente. E o vento contrário está naquela encruzilhada ou atrás daquele poste. Está entendendo, Robson de Itaboraí? Você fica no culto até o fim, Robson. Quando você está em uma santa ceia ministerial ou em uma conferência, ou fica preocupado com o carro a hora que vai chegar em casa. O culto para Deus tem que ser de corpo, alma e espírito. Vigie. E você, Edivaldo, qual é o seu comportamento no culto? É para Deus ou apenas um passeio na igreja? Edneide, fico adorando a Jesus até o fim. Edneide diz ali. Josefa está falando misericórdia. Quando o missionário Vicente demora com o culto, você sai antes de terminar, Josefa? Ou você está ali por causa do homem, não por causa de Deus? Sempre fiquei até o final. Antônio César, você está entendendo o que Deus está falando, Antônio César? Jesus te ama, Antônio. O culto não é para nós. O culto é para Deus até o amém de quem está ali na frente. Temos que obedecer e respeitar a voz, a barba e a cabeça do Arão que está na frente da reunião. Marinalves está dizendo: espero até o amém. É isso aí, filha. É como eu. O senhor não é pastor, mas sempre eu participo de cultos. Está pensando o quê? Sou pastor, mas sou ovelha. Pastor não pode dizer: eu sou pastor, eu sou ovelha. Eu não saio antes da bênção final. É isso aí, Célia. Respondeu e disse-lhe Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro queria ter aquela experiência. Já que o Senhor não é fantasma, manda-me ter contigo sobre as águas. E Pedro creu,
mas vacilou. Foi uma fé momentânea, instantânea. Foi uma fé que não tinha fundamento nem raízes. Uma fé de eis-me aqui. Aí veja o que aconteceu. Manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. Ele andou por causa da palavra de Jesus. Apesar que ele manifestou fé, fraca, mas manifestou. E Jesus falou, vem. E ele pulou na água, rapaz. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Durante o período que ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Se você olhar para Jesus, Nildete, você anda sobre as águas. Rita, se você olhar para Jesus, Rita, você anda sobre as águas da vida, dos momentos, dos instantes. Se você olhar para Jesus, Ângela, você anda sobre as águas. Mas a Bíblia diz no versículo de número 30 de Mateus capítulo 14, mas sentindo o vento forte. Aí que é o problema. Porque às vezes nós estamos andando sobre as águas, mas o vento vem forte. A turbulência, os tsunamis, o sopro do diabo, as batalhas na família, no emprego, nas finanças, na saúde. Pode vir o vento que vier, o vento que me comanda é o vento do Espírito, não é o vento do terror. Repito, o vento que me comanda é o vento do Espírito e não é o vento do terror. Sentindo o vento forte, teve medo. O medo é uma arma, é uma ferramenta do diabo que atinge o nosso emocional e o nosso psique. Eu tenho que confiar nele, porque ele é El Shaddai. Eu tenho que confiar nele, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está presente ali. Ele mesmo falou, sem mim nada podereis fazer. O vento forte vem. Deixa vir. Mas quem me comanda não é o vento do diabo, é o vento do Espírito, é um vento poderoso que abre mar vermelho. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Quem sabe você está indo para o fundo? Pastora Lisete, ouça o programa que eu preguei ontem, viu, sobre o inferno. E o de hoje também. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Porque o vento forte às vezes gera em nós medo. Mas resista ao diabo. Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Versículo 7 do Salmo 91. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Grita, peça, implore. E fala com Jesus, salva-me. Socorra-me, ajuda-me, porque o vento está muito forte. Aí virá o vento do Espírito e suavizará a sua alma. Pastora Lisete está dizendo, está assistindo. Antônio César Santos Barbosa, Deus te abençoe. Mas sentindo o vento forte, teve medo.
O medo é uma ferramenta do diabo para nos desanimar. Davi não teve medo. Seus irmãos tiveram medo. José, o sonhador, não teve medo. Daniel não teve medo. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo. Maria, mãe de Jesus, não teve medo. Sara não teve medo. O demônio do medo veio, mas resistiram pela fé. Eu não tenho de que me envergonhar. Eu não tenho de que me envergonhar. O medo é uma arma do cão, mas nenhum medo pode nos assombrar, porque Jesus para nós não é fantasma. Jesus para nós é amigo, é ajudador. O vento, o medo, não pode fazer parte do nosso cardápio espiritual. Somos mais fortes do que o medo. Por isso ele falou, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. A não ser que você já perdeu o brilho, a comunhão com Deus. Se já, volte à prática das primeiras obras e ame ao Senhor. Aí o versículo de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão dele sempre está estendida, Marinalva Silva. A mão dele sempre está estendida. Você está acompanhando este programa desde o começo, Marinalva. Você é daquelas que sai no meio do culto, ou você vai no culto para louvar a Deus até o amém? Você assistiu ontem o programa que eu preguei sobre o inferno serva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós não podemos duvidar da palavra e daquilo que ele determinou. A ordem é esta ordem, Marinalva Jucimeire, crê somente. Pedro voltou para o barco. Pedro continuou a viagem. Jesus agora estava ali com eles. Não mais como fantasma, mas como amigo, salvador, perdoador, médico, Senhor daquele momento de transporte. Ame a Jesus, cultue a Jesus de corpo, alma e espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não é com mentira, com verdade. Ame a Deus, ponha a Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus. Obedeça às leis estabelecidas, pelo menos a lei da graça. Alguém fala a graça é muito fraca. Não, não, não. A graça é mais séria do que as leis. Porque o homem às vezes se perde na liberdade da graça. Por isso que Paulo falou para Timóteo, fortifica na graça. Não brinque com a graça. Não bagunce com as oportunidades, porque são muitas. Fortifica. Então, ame a Jesus. Venha para a igreja hoje. Venha para a igreja sexta-feira. Venha para a igreja domingo. Prego o evangelho através da minha voz. Para todo o Brasil, Europa, Ásia, África. Seja um pregador ao meu lado, e cada alma que eu ganhar é uma pedra em sua coroa. Manda uma oferta, agora em abril, de R$69. É o número da minha vida, é o aniversário que eu irei comemorar agora 7 de abril. E eu quero colocar este presente para mim na obra de Deus. Porque temos compromissos a pagar com a Internacional Rede de Salvação.
entenda o que estou falando. O meu presente será para a obra de Deus. Tá bem? Anote aí o número do Pix, 7199186232. Não é pagando a benção, é presenteando um profeta que vai passar a bênção do presente para a obra do Senhor. É assim a minha vida. É assim que eu creio que eu ajo. É assim. Eu sou obra de Deus. Então, filhos e filhas, servos e servas, atentai, porque Deus me colocou aqui, vocês me acharam aqui, para fazermos uma obra diferenciada. Mesmo que tendes pouca força, mas não negaste o meu nome, falará Jesus para os servos e servas no dia final. Mesmo que tendo poucas forças, se não me engano é Apocalipse capítulo 3. Lembram aí, manda para mim, se é Apocalipse 3, mesmo que tendo pouca força, não negaste o meu nome. Vocês fazem parte do meu ministério de evangelização, não nacional só, mas internacional. Tá bem? Volta para Deus o seu coração. Faça um voto de estar hoje na Catedral, Largo das 7 Portas, 446. Vamos falar com Deus, meu querido exército da salvação. Edineide está colocando Apocalipse, capítulo 3. Vamos falar com Deus. Espírito de Deus que estava sobre Jesus de Nazaré, sobre João Batista, Elias, Eliseu, Mateus, Paulo, João em Patmos, esteja sobre este programa de hoje e o de ontem também. Coloca asas neste programa e prepara um batalhão para nos ajudar a estar aqui, mantendo este programa, esta rede no ar, e também a rádio, a voz da bênção. Aonde estiver chegando a minha voz, chegue a voz do Espírito através da minha voz. Abençoa o culto de hoje pela manhã, porque é para ti, na catedral, na sede. A entrega do santo óleo, a ministração do dom das maravilhas e da cirurgia divina, o milagre da fé. Pessoas que virão de longe e de perto, espíritas, católicos, evangélicos, abençoa todos que estarão entrando pela porta da catedral, da sede, e recebendo o impacto e as vibrações maiores, e recebendo a visão e a revelação que já está no altar. Traga este povo à igreja hoje, sexta-feira, domingo, para cultuar e receber a comunicação através do culto prestado ao Senhor. Pai Santo, abençoa os dizimistas e ofertantes que estarão contribuindo neste mês com uma oferta de R$69, um presente. É meu presente, mas este presente é para ti, porque será colocado
no gasofilácio do templo de Deus. Eu abençoo todos os ouvintes. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Caneta, peça de roupa, roupa íntimas, escova de cabelo. Eu consagro o óleo que estas pessoas estão apresentando, que vai ungir o marido, o filho, a moto, o carro, a loja, o número da casa. Pessoas que estão colocando um pouquinho do azeite em uma xícara, em uma garrafinha, em um vidrinho. Eu posso consagrar, porque tenho esta autoridade no mundo espiritual. Eu abençoo todos que estão orando comigo, com a mão na cabeça, que a dor na cabeça, a enxaqueca, a amnésia, esquecimento, a depressão, a loucura, o desequilíbrio, saia desta cabeça, desta tireoide, deste coração, destes pulmões, destes intestinos, desta parte íntima, destas juntas, destes ossos. Que haja um milagre da cura, da libertação, que haja paz neste lar, paz nesta casa, e que estas pessoas não vejam Jesus como fantasma, mas como Salvador do mundo. E não venha pegar armas contra a obra de Deus, mas levantar as mãos e dizer: segurem minhas mãos. Pai, eu abençoo a todos. Coloca asas neste programa de hoje. Coloca asas no programa de ontem. Porque o nosso alvo aqui é pregar. É pregar. É pregar. E ai de mim se não pregar. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa. Procure a enfermidade que estava em sua tireoide, sua cabeça, em seus olhos, ouvidos, braços. Creia em Deus e receba a bênção, tá bem? Anote aí o número do Pix. Soraya e Amanda estão colocando para você contribuir com este programa e com esta rede nacional e internacional. Daqui a pouquinho estaremos na Catedral, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. João Carlos, Deus te abençoe. Dalva Rodrigues, Deus abençoe. Juscelene, Deus abençoe. E Deus abençoe vocês que me acompanham pela rádio, a voz da bênção. Abraço. Shalom. Shalom, Silvana.